E aí, pessoal, tudo bem? Dando prosseguimento então aos nossos exemplos de projetos de circuitos lógicos combinacionais, nós vamos hoje realizar um terceiro exemplo de como utilizar as expressões lógicas para que a gente possa solucionar um problema. No exemplo de hoje, então, nós vamos falar sobre uma fábrica que precisa que sua sirene seja disparada quando alguns eventos acontecerem. Então, vamos ler detalhadamente para a gente compreender o exemplo. Então, uma fábrica precisa de uma sirene para indicar quando ocorrer o fim do expediente, então para os funcionários poderem ir embora. A sirene deve ser ativada quando ocorrer uma das seguintes condições. Primeira condição, já passou das 5 horas e, o conectivo I é muito importante, e as máquinas estão desligadas. As duas coisas têm que ser verdadeiras para que a sirene possa tocar. E a outra condição é sexta e a produção do dia foi atingida e todas as máquinas estão paradas. Então, outra condição que é verdadeira, que garante que a sirene seja então acionada, é que é segunda-feira, a produção do dia foi alcançada e todas as máquinas estão paradas. Então, a sirene pode tocar, os funcionários podem ir embora. Então, nós vamos projetar um circuito lógico para que essa sirene toque. Então, a sugestão é que a gente use 4 variáveis lógicas para que a gente consiga simbolizar as 4 condições que podem nos levar a gerar uma parada. Por exemplo, a variável A pode ser o nível lógico de todas as vezes que o horário for maior ou igual a 5 horas. E assim por diante, ou seja, assim nós vamos considerar as outras variáveis. Então, nós precisamos, primeiro, determinar quem são essas variáveis. E para a gente determinar isso, nós temos que levar em condição os elementos que atuam sob a sirene. Então, se a gente ler a primeira frase, já passou das 5. Então, já passou das 5 é uma referência a um horário, ou seja, já é mais do que 5 horas. Então, já passou das 5. Então, nesta condição, nós vamos considerar como sendo uma das nossas variáveis, uma variável que determina a representação de horário. A outra, as máquinas estão desligadas. Então, uma outra variável para que a gente possa determinar o fim do expediente e o acionamento da sirene é que as máquinas precisam estar desligadas. Vamos chamar isso como a segunda variável. A terceira variável já se encontra na segunda expressão. É sexta-feira, ou seja, um dia da semana específico, sexta-feira. Então, nós vamos considerar essa como sendo a terceira condição. E a produção do dia foi atingida, ou seja, eu consegui cumprir aquela meta do dia para as atividades que precisam ser cumpridas. Como a gente pode observar, no final dessa frase também tem escrito todas as máquinas estão paradas, mas essa variável nós já criamos. É a variável 2, ou seja, as máquinas estão desligadas. Ok? Então, como nós podemos observar, nós vamos ter 4 variáveis. Com 4 variáveis, nós temos, então, 16 combinações possíveis. Então, 2 elevado a 4 igual a 16. Então, são 16 combinações que nós vamos utilizar a variável A, B, C e D. Como nós podemos observar, e nós construímos a tabela em exemplo anterior, agora nós temos uma variável que é 2 elevado a 3, ou seja, 8. Então, nós temos 8 zeros e 8 uns que vão simbolizá-la. E, da mesma forma, 4 zeros, 4 uns, 4 zeros, 4 uns, 2 zeros, 2 uns, e 0 e 1, 0 e 1, como nós já observamos em exemplos anteriores. Então, nesse caso, a variável A nós vamos considerar como sendo a variável que vai representar que é mais de 5 horas. A variável B nós vamos considerar que são as máquinas desligadas. A variável C nós vamos determinar que é sexta-feira. E a variável D, nós vamos dizer que a produção do dia foi alcançada. Mas, para que a gente possa simbolizar a nossa saída, ou seja, o acionamento da sirene, nós temos que levar em condição aquelas variáveis que nos foram observadas. Então, o primeiro diz o seguinte, já passou das 5 horas e as máquinas estão desligadas.
Então vamos lá. Já passou das 5 horas. Então a variável 1 a variável A tem que estar em nível lógico alto, ou em 1, que acontece nestas 8 condições. Ou seja, já passou das 5, é verdadeiro. Então essas 8 condições pressupõem que a variável A é verdadeira. E as máquinas estão desligadas. Então, as máquinas estão desligadas é a condição 1 aqui, ó. Ou seja, eu desliguei as máquinas. Como as máquinas estão desligadas, então, consequentemente, essa condição sendo verdadeira, nós temos estas 4 condições verdadeiras que simbolizam esta relação. Então, nós temos que levar em consideração que máquina desligada é uma condição que determina uma verdade. Então, por isso que aqui não é zero, ou seja, apesar da máquina, ou estarmos falando da máquina desligada, então nós estamos falando daquela condição onde ela está desligada. E aqui o nosso sensor simboliza que ela está desligada quando ela está em nível lógico alto. Então, aqui está dizendo que nestas 8 condições as nossas máquinas estão desligadas. Então, quando as duas coisas são verdadeiras, elas acontecem aqui. Então, isso quer dizer que essa sirene tem que ser acionada nestas condições. A outra frase nos diz: é sexta-feira, que tem a ver com a variável C. A produção do dia foi atingida, que tem a ver com a variável D. E as máquinas estão paradas, quer dizer que é a situação B. Vamos fazer de B para as outras condições. Então, todas as máquinas estão paradas. B verdadeiro. Aqui e aqui. Nós temos 8 condições verdadeiras para B. E são estas 4 mais estas 4. Agora, nós temos que considerar a variável C. É sexta-feira, mas só onde estão paradas. Então, é sexta-feira estas duas e também é sexta-feira estas duas. Então, nós estamos falando que as máquinas estão paradas e que é sexta-feira. As máquinas estão paradas e é sexta-feira. A outra condição é que a produção foi atingida, condição D. A condição foi atingida aqui e a condição foi atingida aqui. Onde? Onde nós temos máquinas paradas, produção, sexta-feira, produção atendida. Máquinas paradas, sexta-feira, produção atingida. Então, esta variável tem que ser 1 e essa variável tem que ser 1. Essa aqui já era 1, então não fez diferença. Mas fez diferença nesta condição aqui, porque agora nós temos as máquinas estão paradas, é sexta-feira e a nossa produção foi atingida, que representa essa segunda expressão. Isso, então, é verdadeiro. Agora, os demais campos recebem zero, ou seja, não são condições que satisfazem as nossas necessidades. Então, agora, nós temos que pegar as expressões que satisfizeram as nossas necessidades e temos que colocar qual que é a resposta dela. Então, nós temos aqui, ó, A barrado, porque ele é zero, B, C, D. Nós sabemos que quando a gente une esses elementos, a gente faz essa união utilizando o conectivo I, ou AND. Nós simplesmente fizemos para as outras. A, B, C barrado, D barrado. A e B, C barrado, D. A e B e C, D barrado. A e B e C e D, que é a última condição. Agora, nós simplesmente precisamos unir essas condições utilizando o conectivo OU. Esta circunstância, ou aquela, ou a outra, e assim sucessivamente. Então, nós chegamos à expressão onde nós temos A barrado e B e C, ou A e B e C barrado e D barrado, ou A e B e C barrado e D, ou A e B e C e D barrado, ou A e B e C e D, que representa, então, a nossa última condição. Então, ao final dessa aula, nós vimos a solução de mais um problema lógico, agora levando em consideração 4 variáveis e elementos que expressam mais um exemplo prático, um exemplo que poderia ser utilizado para construir uma sirene, por exemplo, em uma empresa.